Olá, turminha boa! Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula de História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Vamos lá, gente! Aula de número 38, objeto de conhecimento, os Estados Unidos da América e América Latina no século XIX. Detalhamento, o século XIX, os tipos de relações estabelecidas entre Estados Unidos e América Latina no século XIX. Vamos então à nossa aula falar um pouquinho sobre Estados Unidos, século XIX e também a forma de relacionamento entre essa superpotência emergente e os demais países da América Latina. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Para a gente compreender, então, os Estados Unidos da América no século XIX, o pós-independência e também a expansão territorial e econômica norte-americana, estadunidense, né, gente? Nunca é demais lembrar que a colonização britânica ali na América do Norte começou, a princípio, com 13 colônias. Ali o chamado litoral atlântico, ele foi colonizado por ingleses através ali de um processo de emancipação política. Os Estados Unidos se tornaram independentes e começou então a chamada Marcha para o Oeste, a expansão territorial. Se você pegar um pouquinho e tiver curiosidade de olhar o mapa dos Estados Unidos, vocês vão ver que a costa leste, né, como a gente conhece, ela era formada pelas 13 colônias e que hoje corresponde a apenas uma pequena fração do que virou o continente, ou melhor, os Estados Unidos da América, que é um país ali de dimensões continentais. Vai de leste a oeste do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Professor, mas como é que se deu essa expansão territorial e principalmente como isso afetou a relação com os demais países da América Latina, da América Central e também da América do Sul, e principalmente quais políticas foram ali executadas, colocado a cabo pelos governos estadunidenses para basicamente ter uma referência política nas relações entre Estados Unidos e demais países da América Latina. Vamos então refletir um pouquinho, gente. Estados Unidos era um país, as 13 colônias, colonizado por puritanos ingleses que acreditavam, entre outras coisas, através ali da chamada política religiosa dos puritanos, que vem ali, que deriva do próprio calvinismo, que a salvação, como a gente conhece hoje, ela é algo datada da chamada predestinação. Ou seja, existe ali uma seleção de eleitos predestinados a ser salvo, segundo a religião puritana, e que, basicamente, o fato de você ser bem-sucedido financeiramente era um indício de que você era um escolhido, um predestinado à salvação. E essa ideologia religiosa, se é que podíamos chamar de ideologia religiosa, dizia basicamente que os Estados Unidos estavam predestinados a ocupar uma vasta extensão territorial. E essa ideologia a gente vai conhecer e vai denominar como Destino Manifesto. Prestem atenção e tomem nota. Destino Manifesto, basicamente, é um pensamento, é uma ideologia que diz que os Estados Unidos estão destinados a ocupar grande parte do território da América do Norte e também espalhar o seu ideal, o ideal de liberdade, que vai ser muito caro a eles e que vai ser pego ali das doutrinas e ideias iluministas do século XVIII. É por isso que, ainda nos dias de hoje, esse ideal de liberdade, ele é propagado, por assim dizer, pelos norte-americanos, estadunidenses, e basicamente imposto ideologicamente aos outros países desse território dito democrático. É por isso que os Estados Unidos eles clamam tanto por o que eles chamam de liberdade como um viés cultural estadunidense. E, segundo eles, ali o Destino Manifesto, eles também estão destinados a espalhar essa ideologia para os demais países do seu entorno. Então vamos ao texto, vamos então verificar um pouquinho mais
essa ideia de destino manifesto e também essa expansão dos ideais estadunidenses pela América Latina. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Estados Unidos no século XIX. A crença na superioridade da cultura anglo-saxônica e do direito dos Estados Unidos de se expandir pelo continente norte-americano, a visão de que a América Latina era um território selvagem. Isso aqui é interessante, tá, gente? Um território selvagem, passivo de ser, basicamente, colonizado ideologicamente, por assim dizer, pelos estadunidenses. Vamos lá. Território selvagem era como a América Latina era visto pelos estadunidenses, que precisava ser civilizada pelos colonos americanos, entendam-se aqui esse americano como estadunidenses, tá, gente? Até porque essa própria ideia de se chamar americano e de chamar os demais povos das Américas de latinos-americanos também é uma forma que os estadunidenses colocaram a superioridade de sua ideologia. Essa ideologia justificou a conquista de terras indígenas e a marginalização de seus povos. Gente, a expansão territorial estadunidense, aí ao longo do século XVIII e XIX, ela foi marcada por inúmeras particularidades. E eu vou citar para vocês algumas delas, tá, gente? Uma das particularidades era justamente a ideia de que os Estados Unidos tinham ali um direito divino, o chamado destino manifesto, de ocupar o território ali que vai do leste a oeste, ali das 13 colônias até o estado onde hoje é a Califórnia, que foi colonizado através da expansão para o oeste. Gente, é muito comum na cultura pop a gente ter ali acesso aos chamados filmes de faroeste ou bang bang, que são basicamente o que a gente se refere na cultura pop como o Velho Oeste, um território inóspito, um território selvagem, passivo ali de ser explorado e colonizado por norte-americanos e estadunidenses, tá, gente? Então essa ideia de destino manifesto, ela foi colocada em voga, em prática, através da expansão para o oeste. E surge a pergunta, então, professor, quais foram os mecanismos que os estadunidenses usaram para ocupar esse território? Gente, alguns territórios foram invadidos, saqueados, que eram territórios indígenas, outros territórios foram ocupados através de guerras, outro através de algumas concessões diplomáticas, ou seja, esse vasto território foi ocupado ao longo dos séculos 17 e 18, possivelmente ali após a chamada Guerra de Secessão norte-americana, que também foi um marco importante para a gente entender essa expansão para o oeste. E o que foi essa guerra, professor? Foi uma guerra entre os estados do norte e os estados do sul, ali pela questão da escravização. Os estados do sul eram ligados ao plantation e tinha como principal meio de trabalho, mecanismo de trabalho, a mão de obra escravizada, enquanto os estados do sul, que eram estados do norte, perdão, que eram mais desenvolvidos industrialmente, eles buscavam ali a ideia de que era necessário que a mão de obra assalariada e a abolição da escravidão fosse colocada em prática. Com o passar da guerra, os Estados do Norte conseguiram sair vitoriosos e essa ideia de liberdade também dos escravizados foi colocada em prática. E a expansão territorial começou a partir daí. Vou trazer aqui uma imagem que vai basicamente ilustrar esse momento. O contexto histórico da expansão para o oeste, que basicamente levou em voga alguns territórios que foram comprados. Vou citar para vocês aqui o território da Louisiana, da Flórida, Louisiana que foi comprado da França, a Flórida que foi comprado da Espanha, o Texas que foi anexado ali através ali, das chamadas guerra a guerra com o México, tá, gente? A guerra Estados Unidos contra o México, vencido pelos Estados Unidos, anexaram grande parte do território do Texas e do Novo México também. O Alasca, que foi comprado pela Rússia, e outros estados que foram, basicamente, em guerras, como no caso da Califórnia, do Arizona, do Novo México, de Utah, de Nevada e do Colorado, que foram, basicamente, territórios anexados
ao território estadunidense a partir de guerra, e também ali o Oregon, que também foi uma cessão diplomática que a própria Grã-Bretanha concedeu ali aos Estados Unidos, que anexou, fazendo ali com que os Estados Unidos tivessem basicamente quase que a sua geografia estabelecida até os dias atuais. Vou trazer para vocês aqui um mapa dos Estados Unidos, que basicamente vai nos fazer compreender o quanto os Estados Unidos, que eram as 13 colônias a priori, tá, gente? Expandiram o seu território da costa leste à costa oeste, ali a Califórnia e o Novo México, que foram territórios cedidos, entre aspas, pelo México, após a guerra com o país México. Os Estados Unidos conseguiu anexar os estados da Califórnia e do Novo México. O Texas também, que foi anexado a partir ali de convenções com o próprio México, tá, gente? A Louisiana, que foi adquirido através da França, tá, gente? Comprado da França. O Oregon, que foi cedido pela Inglaterra, lá em 1846. Os territórios adquiridos através ali do Tratado de Versalhes, em 1783. E as 13 colônias, que a princípio eram o antigo território dos Estados Unidos, que foi colonizado ali, as 13 colônias britânicas que foram colonizadas, que foi independente através da Guerra de Independência. Lembrando que a Guerra de Secessão era basicamente uma guerra que envolvia estados do Sul contra estados do Norte, onde o Sul era basicamente ligado à exportação, ao plantation, e o Norte ligado ali à produção industrial. Após essa guerra, com a vitória do Norte, os Estados Unidos começaram a expandir o seu território, a chamada Marcha para o Oeste, que basicamente vai fazer com que o território dos Estados Unidos tivesse a geografia que a gente conhece hoje, até porque os Estados Unidos foram divididos em estados menores até chegar ao país que a gente conhece hoje, um país de dimensões continentais. E, basicamente, a partir daí, da chamada Doutrina Monroe, que é basicamente um conjunto de regras, um conjunto de ideologias, que dizia que, basicamente, a América deveria ser para os americanos. O que quer dizer na prática, gente? Que nenhum outro país europeu poderia se meter nos assuntos ligados aos demais países dos continentes americanos. A justificativa para isso seria que os Estados Unidos precisavam expandir o ideal de liberdade, a sua ideologia, o seu jeito de ver o mundo para os países, para os demais países das Américas que viriam ser independentes a partir ali da primeira metade do século XIX, anos de 1800. Inclusive, galera, só um parêntese, o Brasil, quando foi emancipado politicamente, lá em 1822, um dos primeiros países a aceitar a independência do Brasil foram justamente os Estados Unidos. Antes mesmo de Portugal, os estadunidenses já haviam aceitado a independência do Brasil, justamente porque eles pregavam que a América deveria ser para os americanos. Na prática, a América deveria ser para os Estados Unidos, o país que deveria monopolizar os interesses econômicos e sociais dos demais países da América Latina. E essa doutrina, a doutrina Truman, América para os americanos, pregava basicamente ali o imperialismo meio que disfarçado, em que os americanos estavam submetendo os demais países da América Latina. Inclusive, um dos motivos para que o imperialismo ali do século XIX, final do século XIX, onde grande parte do território africano e asiático foi dominado por potências imperialistas, esse imperialismo não chegou nas Américas Latinas, justamente porque os Estados Unidos agiam como o grande xerife do continente e não permitiam que outro estado, outra nação europeia se metesse em assuntos externos do continente
americano, dos continentes americanos das Américas. Vou trazer para vocês aqui uma imagem que basicamente vai ilustrar essa doutrina Monroe, doutrina de América para os americanos, que ilustra o tio Sam, que é o símbolo ali do imperialismo estadunidense, que brecava, basicamente, que a Europa expandisse os seus interesses pelas Américas Latinas. Mais uma vez, doutrina Monroe significa o quê, gente? América para os americanos. Trocando em miúdos, significa que a América deveria ser apenas influenciada por interesse dos Estados Unidos. Essa doutrina Monroe, inclusive, ela se perpetua até os dias de hoje, onde Estados Unidos se julgam como o grande xerife das Américas, basicamente, através dessa ideologia, desse viés de demonstrar, expandir os ideais de liberdade, que basicamente ele usa para, de certa forma, ter ali o controle econômico e político dos demais países da América Latina. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Vamos então entender mais ainda, de forma mais aprofundada, o que foi essa doutrina Monroe. Vamos lá, gente. A proibição da criação de novas colônias europeias nas Américas, a reafirmação da independência das nações latino-americanas recentemente conquistadas, mais uma vez, Estados Unidos foi uma das primeiras potências a aceitar a independência desses países da América Latina, sobretudo da América Hispânica e da América Portuguesa. América Hispânica, eu estou falando do conjunto de países que surgiram após a independência da América Hispânica. Falo para vocês o exemplo da Argentina até o México, tá, gente? São países que falam o idioma espanhol ainda nos dias de hoje, que foram colonizadas pela Espanha, e se tornaram independentes ali na primeira metade do século XIX. E também falo do Brasil independente de Portugal, que teve ali como um dos principais apoiadores após a emancipação política os próprios Estados Unidos, que adotaram essa política do América para os americanos, a doutrina Monroe, para basicamente dizer que ninguém se mete na América Latina a não ser os Estados Unidos da América. Vamos adiante. Posicionamento contra a interferência europeia nos assuntos do continente e também o ideal do destino manifesto, que diz o seguinte: Estados Unidos são uma nação escolhida por Deus para levar o ideal de liberdade e de democracia aos demais países ali do entorno do continente americano. Ainda no dia de hoje, os estadunidenses pregam ali o que eles chamam de liberdade a todo custo, liberdade de expressão, inclusive, a todo custo, e é basicamente uma ideologia muito cara ali aos estadunidenses. Vamos adiante, vamos lá com o texto, vamos lá, gente? Um dos exemplos, isso aconteceu no Canal do Panamá. O Panamá, que foi durante muito tempo um território dominado sob influência direta dos Estados Unidos, onde foi construído um canal que levava basicamente mercadorias através ali do mar, de uma extremidade dos Estados Unidos até outra extremidade dos Estados Unidos. Esse canal, interessante que ele foi construído ali em 1881, tá, gente? E basicamente ficou sob possessão dos Estados Unidos até o século XX, tá, gente? Interessante que, ainda no dia de hoje, o Canal do Panamá é um importante canal de ligação entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Vou trazer para vocês um texto aqui, vamos lá, gente? Que vai falar um pouquinho sobre o Canal do Panamá e também sobre a importância desse canal para basicamente a economia estadunidense, até porque era possível então ligar através de rotas comerciais marítimas a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. E o texto fala o seguinte para a gente: a construção do Canal do Panamá começou em 1881 e foi concluída em 1914.
O canal foi construído pelos Estados Unidos. O Canal do Panamá é uma importante rota comercial para o comércio mundial. O canal é usado para transportar uma variedade de cargas, incluindo petróleo, gás natural, produtos agrícolas e manufaturados. É importante a gente estudar o Canal do Panamá porque vai nos mostrar duas das características desse momento. Primeiro, a influência dos Estados Unidos na América Latina ao ponto de basicamente pegar um país emancipado politicamente e transformar em uma região sob sua influência direta. E, ao mesmo tempo, mostra a importância de rotas comerciais. Até porque, imaginem só, além da questão das rotas terrestres, comercialmente falando, maritimamente falando, para você chegar da costa leste à costa oeste, Estados Unidos, era necessário, antes do Canal do Panamá, você basicamente contornar todo o continente continente americano, América do Sul, contornar, fazer toda essa volta até chegar ali na região onde hoje é a Califórnia, a costa oeste dos Estados Unidos. Com o Canal do Panamá, essa distância é cortada consideravelmente, visto que os navios podiam sair da costa leste, ir ao Canal do Panamá, atravessar o Canal do Panamá e chegar com uma distância bem menor e com um tempo bem menor também, percorrer esse caminho que demoraria muito mais tempo sem o Canal do Panamá. É interessante falar que, durante muito tempo, o Canal do Panamá ficou sob domínio direto ali dos próprios Estados Unidos. Hoje, fica sob controle do governo do Panamá, mas também sofre ali forte influência do governo estadunidense. Isso mostra, basicamente, essa política do Destino Manifesto, essa política do América para os americanos, da política do Big Stick também, que era uma política vinculada ali a uma pressão forte, a uma mão de ferro em cima ali das políticas da América Latina e também um controle meio que direto dos Estados Unidos, da chamada, agindo como se fosse basicamente o xerife das Américas. E isso ilustra muito bem a forma como os Estados Unidos viam os demais países, as demais regiões ali da América Latina. Inclusive, tá, gente? Eles não consideram um brasileiro como um americano ou sul-americano. Eles chamam de latino. Essa própria expressão, que durante muito tempo foi colocada, inclusive, como algo pejorativo, de que os norte-americanos, estadunidenses, têm que chamar todo aquele que não é estadunidense de latino, que mora nas Américas, ela é vista ainda hoje como um termo preconceituoso e, de certa forma, que denota ali um certo ar de superioridade que eles têm em relação aos demais povos das Américas. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Impactos da doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi um marco histórico que definiu a posição dos Estados Unidos como potência hegemônica no continente americano. Apesar de suas controvérsias e críticas, a doutrina Monroe continua a influenciar as relações interamericanas até os dias de hoje. Inclusive, a política do Big Stick, ou grande porrete, também foi colocado em voga nesse momento. E basicamente, essa doutrina Monroe, ela influencia as relações entre os países americanos, por assim dizer, entre as Américas, tanto a América do Sul, a América Central e também a América do Norte. Ela é colocada em voga até os dias de hoje. Obviamente que de forma bem menos efusiva do que já foi ali entre o século XIX e começo do século XX. Existe uma grande influência, inclusive, do próprio Destino Manifesto, de que é destino dos Estados Unidos, dos colonizadores ali das Américas, de espalhar basicamente esse ideal de democracia e de liberdade para outros países. Essa ideia de que os Estados Unidos é um povo predestinado a levar a civilidade e a democracia e o ideal de liberdade para os demais povos das Américas Latinas, a gente conhece ainda hoje como a ideia do Destino Manifesto.
Quando eu digo que os Estados Unidos coloniza a América Latina, não é uma colonização direta, tá, gente? Mas é uma colonização no que tange a ideologia e os costumes e todo ali o padrão de comportamento. Como é que ele utiliza, gente? Qual é o mecanismo que ele utiliza para colonizar os costumes? Hoje a gente vê que a cultura pop, o cinema, a moda e até mesmo os esportes, eles são uma forma que os Estados Unidos têm de impor a sua ideologia, o seu costume e sua tradição. Inclusive o próprio cinema, gente, ele é bastante forte no que tange ali a você verificar como os Estados Unidos, os estadunidenses, acabam controlando os padrões de vida de todo o continente, do continente americano, das Américas, principalmente a influência direta na América Latina. Vamos ao texto, então, para a gente entender esse mecanismo de dominação que é o grande porrete, o Big Stick, que foi basicamente uma forma com que os Estados Unidos, de forma mais efusiva, conseguiu controlar ali corações e mentes dos demais países das Américas Latinas. Vamos ver o que o texto fala para a gente. Influenciou a política do Big Stick, ou seja, essa doutrina Monroe, o Destino Manifesto e todo esse ideal de superioridade dos Estados Unidos, ele influenciou políticas que basicamente serviram como uma diplomacia bastante forte, bastante agressiva para com outros países das Américas Latinas. Influenciou a política do Big Stick, também conhecida como diplomacia do grande porrete, que foram medidas externas promovidas pelo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, no início do século XX, que basicamente fazia com que os Estados Unidos controlasse diretamente tanto em relação a costumes, como também em relação ali à influência direta dos países da América Latina, galera. E isso se reflete até os dias de hoje. Muito embora sofra críticas, essa doutrina Monroe, ela acaba sendo basicamente o viés de dominação diplomática que os Estados Unidos têm em relação aos demais países das Américas Latinas. E esse ideal do Destino Manifesto, de que os norte-americanos, estadunidenses, são um povo escolhido por Deus. Portanto, necessário que ele leve o seu ideal de liberdade e de democracia para as outras regiões. A gente entende essa ideia de Destino Manifesto se a gente verificar como é que foi a colonização norte-americana, estadunidense ali das 13 colônias, que foram colonizadas por puritanos, por migrantes puritanos, que através de perseguições religiosas vieram ali da Inglaterra, da Grã-Bretanha, atravessaram o oceano e se basicamente fixaram ali nas 13 colônias, e a partir da independência e da expansão territorial, acabaram então expandindo o seu ideal religioso e o seu ideal de predestinação. Beleza, gente? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.